Saudações aos presentes, saudações de vocês de casa, mais uma aula aí de Direito Penal e hoje a gente vai falar sobre crimes patrimoniais. A gente vai falar dos crimes mais difíceis, na minha opinião, no que tange aos crimes patrimoniais, que é o crime de estelionato. Então, já pega o seu material aí, você que está com o material, e localiza aí onde é que está a página que fala o estelionato, ou a página 3, salvo engano. Crime de estelionato, muitas nuances, mas a gente vai vencer em nome do Criador. Olha o que fala o artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Olha para cá, o que é o crime de estelionato? Você tem que ter esse bem nome aqui, tá? Prejuízo alheio da vítima e vantagem devida. Então, alguém está prejudicado e alguém tem a vantagem ilícita indevida. Só que é empregado uma fraude, um ardil, um engodo. Eu não sei se você sabe, mas estélio significa camaleão. Camaleão é aquele cara que se adapta ao ambiente, beleza? Assim como o estelionatário. Tem que ter esse binômio, prejuízo alheio e vantagem devida. Quando se consuma o crime de estelionato? Ele é um crime material, ele se consuma com resultado naturalístico. Quando você tem o prejuízo da vítima e a obtenção da vantagem devida. Porque isso é importante. Isso é importante para você saber quando o crime é consumado, quando se reúnem todos os elementos de definição legal. E em processo penal, só prova cair competência, a regra geral é que qual é o juiz competente para julgar aquele processo? É o juiz em que se consumar a infração. Então, o artigo 70 caput do Código de Processo Penal, não só no estelionato, tá? Em todos os crimes, fala que o juiz competente é o juiz onde se consuma a infração. E no caso de tentativa, no último ato de execução. É a teoria do resultado. Então, como a regra geral do estelionato, a vantagem indevida foi obtida em Minas Gerais. Ali vai ser o juiz competente. Não só para o estelionato, para todos os crimes. Tudo bem? Ele é um crime material. Geralmente, como é que é o intercrimes no estelionato? O indivíduo emprega uma fraude, a vítima sofre um prejuízo e o autor ele obtém essa vantagem indevida. Geralmente é assim. Quem vai ser o juiz competente? O juiz em que se consumar a infração, teoria do resultado. Em 2021, o Código de Processo Penal, o que está em roxo aqui é o processo penal. O Código de Processo Penal, ele ganhou um artigo 70, parágrafo 4º. Vou colocar aqui, ó. Artigo 70, parágrafo 4º do CPP, em 2021. E o artigo 70, parágrafo 4º, só fala do crime de estelionato. No estelionato, a partir de 2021, se o estelionato for mediante emissão de cheque sem fundo, tem gente que nem sabe o que é isso aqui, né? Joga no chat GBT. Cheque sem fundo é uma ordem de pagamento à vista, é um título executivo. O indivíduo ele assina lá o valor, 1.000, 2.000, e o banco autoriza o pagamento do beneficiário. Se o estelionato for mediante emissão de cheque, pagamento frustrado ou transferência de valor, o juiz competente vai ser o domicílio da vítima. Isso só para o crime de estelionato. Então, olha que interessante. Regra geral, todos os crimes, regra geral. Qual é o juiz competente? Onde se consumar a infração. Essa é a regra geral. Estelionato, se for cheque sem fundo, pagamento frustrado ou transferência de valor, domicílio da vítima. Aí você vai fazer uma prova de polícia civil, por exemplo, e o cara fala, Tício, ele praticou o estelionato, ele mora em Minas Gerais. Em Minas Gerais, Tício, o autor, ele obteve a vantagem devida. Onde ele obteve a vantagem devida, gente? Minas Gerais. Só que a vítima é do Rio de Janeiro. E a vítima fez um Pix, pensando que é o parente. Tem o golpe do Pix? Aqui é o seu parente, o seu filho. Faz um Pix para mim. Quando a vítima entrega o bem, isso é estelionato, sim ou não, gente? Sim. Pix é uma transferência de valor, sim ou não? Sim. Mas a vantagem devida, o autor está em Minas. Caiu na conta dele. Mas o domicílio da vítima é onde? Rio de Janeiro. Pix é transferência de valor, sim ou não? Sim. Qual vai ser o juiz competente? Rio de Janeiro. Domicílio quê? Da vítima. Tá vendo, sim ou não? Regra, exceção. Regra, exceção. Tá bom?
Alberto, o estelionato pode ser cometido por ação ou por omissão. Alguém chega à sua residência e fala, olha só, o senhor que comprou esse uísque raríssimo, R$ 5.000 já está pago. Você sabe que não é você que comedor aquele uísque, tudo bem? Aí você fala assim, fui eu mesmo. Galera, quando você induz ou mantém alguém em erro, você também pratica estelionato, ainda que seja em silêncio. Tudo bem? Então o estelionato pode ser por ação ou omissão. É aqui que vou entregar essa mercadoria? O senhor fulano de tal? Se você não fala nada mais anuir, você comete estelionato. Teve uma questão, caiu na prova de delegado de polícia do Rio de Janeiro, no último concurso. O indivíduo estava de férias, era policial civil. Até lembro o nome do policial. Braulio estava de férias, só que ele foi para a delegacia almoçar com os amigos. Tudo bem? Chegando lá, a mãe de um autor de crime que estava preso foi pagar a fiança. Ele, para ajudar lá, né, os amigos, ele estava de férias, ele estava ali só para almoçar com a galera. Ele, o que a senhora quer? Não, eu quero pagar a fiança. Quando ele foi consultar o sistema, ele viu que o filho da senhora que queria pagar a fiança praticou um furto mediante emprego de explosivo, que é crime o quê? Hediondo. Sendo crime hediondo é o quê? Inafiançável. Ele falou, uma fiança de R$ 1.000. Entendeu, senhor não? Tá induzindo ao erro, senhor não? Sim. Qual crime ele cometeu? Mesmo sendo policial civil, funcionário público. Estelionato. Tudo bem, gente? Aí entra A, estelionato, letra B, peculato. Muita gente foi o quê? Não, não é peculato, é estelionato. Porque teve o quê? A fraude. Tudo bem? Tendo a fraude, princípio da especialidade. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Alberto, entendi. É diferente o estelionato do peculato mediante erro de outrem. No peculato mediante erro de outrem, que é um crime funcional praticado por funcionário público, ele tem que estar no exercício da função ou em razão dela. A vítima chega e entrega o bem para o funcionário, mas não há fraude. Havendo a fraude, você vai marcar o quê? Peculato mediante erro de outrem ou estelionato? Estelionato. Cuidado com isso. Entendi, Alberto. Bacana. Estelionato judicial. O que é isso? Galera, o processo, seja o processo penal ou processo civil, ele é pautado na dialética, ou seja, o autor ele vai propor uma ação e dar a tese ao juiz. O réu vai dar a antítese e o juiz faz a síntese. Você tem contraditório pela defesa, você concorda comigo? Tudo aquilo é avaliado pelo juiz. Então, o processo penal ele é dialético. Imagina que o indivíduo ele pega um documento e fala o seguinte, olha, eu tenho esse direito aqui, e entra com uma ação na justiça. Ele até pode fraudar o documento, entendeu? Sim ou não, gente? Ele frauda o documento e entra com uma ação da justiça para obter algum dinheiro, algum benefício, tá entendendo, sim ou não? No primeiro momento, o juiz analisa e acha que aquele documento é verdadeiro e concede lá, por exemplo, uma indenização de 10, 20, 30 mil reais. Pergunta, existe o estelionato judicial? STJ? Não, galera. Estelionato judicial, o fato é o quê? Por quê? Porque o juiz analisa as provas com base no contraditório para a defesa. Não há que se falar em erro do juiz, indução do erro do juiz. A pessoa que falsificou o documento pode até responder por falsificação dele, documento, mas estelionato judicial não. Como é que cai em prova? Tício entrou com uma ação judicial. Nessa ação judicial, ele não tinha direito, mas ele queria induzir o juiz ao erro. Inicialmente, ele conseguiu obter ganhos. Ele vai ter que devolver? Claro que ele vai ter que devolver, mas não há que se falar de estelionato, porque o fato é atípico. Gente, o estelionato, quando tem a pena, tá aí, ó, de 1 a 5 anos. Pena mínima de 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Pena máxima de 5 anos, fiança, delegado ou juiz, gente? Só o juiz. Quando a pena máxima é superior a 4 anos, fiança pelo juiz, de 10 a 200 salários mínimos. Alberto, o estelionato tem que ter uma pessoa certa e determinada. Eu tenho que ter uma vítima certa e determinada para o estelionato. Por quê? Porque se as vítimas forem incertas, indeterminadas, o crime é vago. Quando o crime protege a coletividade, o crime é vago. Então, dificilmente eu vou ter o estelionato. Porque o estelionato, a vítima é o quê, gente? Certa e determinada. Você imagina que tem um posto de gasolina. E esse posto de gasolina adulterou a bomba para sair o quê? Menos combustível do que deveria. Ou então uma balança de supermercado. O indivíduo, ele adulterou a balança do supermercado. É algo que pode acontecer, gente? Sim ou não? Sim. O simples fato de adulterar a balança do supermercado ou da bomba de combustível, você concorda que uma pessoa individualmente pode ser lesada, sim ou não? Sim. Mas a coletividade como um todo está sendo lesada com aquela exposição, sim ou não, gente? Sim. A adulteração de bomba de combustível e balança de supermercado protege-se a coletividade.
em tese não é crime de estelionato, é crime contra a economia popular, artigo 2º, inciso 11 dessa lei de 1951, que é a lei 1521. Tá bom, Alberto. Então eu cheguei lá, você é policial e você será. Amém, gente? Amém, eu serei policial. Com esse governo, com certeza, muitos concursos. Esse governo estável que nós temos, né? Mas vamos lá, você vai ser policial e você vai ver lá aquela balança adulterada. Você pode prender em flagrante. É crime contra a economia popular. Só que aí o Mévio, ele foi lesado, porque ele comprou e pela fraude ele comprou menos do que deveria comprar. Aqui teve uma vítima certa e determinada, sim ou não? Sim. Então, além do crime contra a economia popular, a pessoa responde também por estelionato. Você entendeu que o estelionato, a vítima é certa e determinada, senhor? Ótimo. Tu ouviu falar de pirâmide financeira? Traga um amigo que paga R$2.000, que depois. Você já caiu, você deu uma risadinha, você caiu nessa porra. Eu, quando tinha 19 anos, não vou falar o nome da empresa, não. Amigo meu que era sargento do exército, Vinícius. O apelido dele era Ganso. Ele tinha uma porra de um pescoção. Ganso, ele chama. Um abraço, Ganso. Não do Fluminense, tá? Vou mandar o corte aí pra você. Ele, cara, vamos ficar rico. Vou te apresentar no International. Aí me levou numa porra de um palácio lá em Petrópolis, só para entrar no negócio, porra, eu dizia 19 anos, né? Hoje eu tenho 20, então um ano atrás, imagina, foram R$150, só para entrar no negócio lá. E você tinha que trazer pessoas para o seu negócio, se você trouxesse tantas pessoas, você ia ter um dinheiro. Vai me falar isso sim ou não, gente? Isso é bola de neve, você concorda comigo? Isso é pirâmide, isso é permitido ou proibido? Proibido. E a pessoa foi lá e deu o dinheirinho pensando que ia o quê? Lucrar. E isso também é crime contra a economia popular. Por quê? Porque são vítimas incertas e eu cheguei lá, mas eu não consegui convencer ninguém, né? E nem tinha o dinheiro. Na época eram R$4.000, gente, com 19 anos, era muita grana. Você não tem noção. Quando eu tinha 19 anos. R$4.000 é crime contra a economia o quê? Popular. Porque as vítimas são incertas e indeterminadas. Mas tá bom, chegou uma pessoa e deu os R$4.000, de R$5.000, e não teve lucro nenhum, foi enganado. Houve a comprovação da fraude, o prejuízo alheio, a vantagem devida. Se eu consigo individualizar o sujeito passivo, a vítima, além de crime contra a economia popular, é crime de estelionato. Por quê? Porque o estelionato tem que ter uma pessoa certa e determinada. STJ fala o seguinte: se também houver vítima individualizada, há um concurso de crimes, de crime contra a economia popular, mais o crime de estelionato. A vítima, além de ser certa e individualizada do estelionato, ela tem que ter discernimento. O que é discernimento? Capacidade de compreensão. Tudo bem que a pessoa que é enganada do estelionato, ela fica com muita vergonha, né? Mas, via de regra, a vítima é um homem médio, aquela pessoa que tem ali uma certa diligência, mas que por uma fraude, um engano, ela cai aqui naquele golpe. Bom, veja bem, se eu tiver incapaz, o crime não vai ser estelionato. Existe um crime específico no Código Penal, que é o crime do artigo 173. Que crime é esse? Abuso de incapaz. Então, se vier assim, Tício, incapaz, sofreu uma fraude. Qual é o crime? Estelionato ou abuso de incapaz? Abuso de incapaz. Tem que ir essa palavra aqui. Incapaz. Esse incapaz, ele tem um discernimento reduzido. Entendeu? O capaz tem discernimento. Ele é vítima de estelionato. O incapaz tem um discernimento o quê? Reduzido. Tem que analisar no caso concreto. Ele é vítima de abuso de incapazes. Tudo bem? Agora, tem pessoa que não tem capacidade alguma, sem qualquer o quê? Discernimento. O Mévio tem 4 anos. Eu chego pro Mévio: oi, Mévio, me dá esse corbão aqui que teu pai te deu de ouro, que eu vou entregar para ele. Mas, na verdade, eu pego para mim. E a vítima vai lá, o garotinho de 4 anos entrega. Essa pessoa tem discernimento ou não tem discernimento? Não tem. Você concorda que a vítima entregou, sim ou não? Em aulas passadas eu falei, como a vítima entrega, isso denota um estelionato. Mas a pessoa que tinha ou não tinha qualquer discernimento? Não tinha. Se não tinha, o crime é de furto, mesmo que o autor não subtraia. Baita questão o quê? De prova. Porque o furto, você lembra de qual verbo, gente? Subtrair. E aqui não. Aqui imagina uma pessoa que tem uma doença mental que ela é inteiramente incapaz de entender o que está acontecendo. E eu vou falar: me entrega isso aqui que eu vou dar lá para o seu parente, esse bem. A pessoa vai e entrega. Você fala: não, o furto é subtrair, não será furto. Será ou não será?
Será, porque se a pessoa não tiver qualquer discernimento, o crime será de furto. Imagina o seguinte, você está numa competição desportiva. Exemplo aqui dos examinadores do Rio de Janeiro. Você tem determinadas competições, por exemplo, competição de bicicleta, né? Tem a modalidade lá que você vai andar de bicicleta, mas é uma bicicleta que você tem que pedalar. O cara, ele coloca um doping mecânico. O que é isso? Ele coloca um motor na bicicleta quando é acionado. Isso é uma fraude, sim ou não, gente? Sim. Pergunta, ele coloca uma fraude e ganha uma competição esportiva, o evento esportivo ou ele associado? Que crime é esse, gente? Você que está aí de casa, você pode pensar, né, que estão tendo várias perguntas concomitantemente, mas não, as pessoas estão com essa cara. Não é estelionato. Eu vou aplicar aqui o princípio da especialidade, tá? Fraude em competição esportiva não é estelionato. Lembra dos princípios que resolvem o conflito aparente de normas? Você já observou que em determinados casos você vê uma situação e tem vários tipos penais que você pode colocar ali? Por exemplo, eu vou matar alguém a facada. Por que o cara responde só por homicídio e não por lesão corporal também? Porque antes de homicídio, na facada tem o quê? Uma lesão. Por que a mãe que mata o filho em estado puerperal durante o parto e logo após, ela responde por infanticídio e não por homicídio, já que ela matou alguém? Nós temos princípios que resolvem esses conflitos. E esse conflito não é um conflito real, é um conflito aparente. Um dos princípios que resolve o conflito aparente de normas, nesse caso aqui, é o princípio da especialidade. Fraude esportiva tem um artigo específico, é o artigo 200 dessa lei aqui, que é a Lei Geral do Esporte. Quando você vai estudar direito penal, principalmente, galera, você tem que observar que alguns tipos penais são semelhantes. Por isso que é importante você fazer a porra do caderno, porque o seu caderno é que vai te salvar na véspera da prova, naquela semana da prova, onde você não vai conseguir ler aqueles 500 PDFs que você tem de cada matéria. Então, fraude esportiva, estelionato ou Lei Geral do Esporte, gente? Lei Geral do Esporte. Vamos lá, entra cá. Tem gente que ainda cai, né, do bilhete premiado. Eu estou com o bilhete premiado. Falsamente, estou nada. R$1 milhão. Chego com uma pessoa e falo, olha, esse bilhete aqui está premiado. É uma fraude, concorda comigo, sim ou não, gente? Sim. Se você me der R$100 mil, eu te dou esse bilhete premiado de R$1 milhão, porque eu só vou pegar daqui a 2 meses, eu preciso de dinheiro para agora. Você concorda que a vítima, ela também tem um dolo ali de ganhar lucro, sim ou não? Sim. O dolo bilateral ou recíproco não exclui o crime. Mesmo quando a vítima quer, de certa forma, ganhar algum lucro, o fato ainda é crime de estelionato. Uma vez eu estava lá no centro do Rio de Janeiro, ali nos Arcos da Lapa, conhece? Então, aí eu estava lá, eu e os colegas meus, estávamos ali confraternizando, tomando uma Coca Zero, e o indivíduo, lembra da cara dele, ruivo, cabelo enrolado, barba ruiva, é um pirata. Né? Ele falou assim, poxa, gente, desculpa aqui estar atrapalhando a conversa de vocês, bem vestido, com a mochilinha. Isso, gente, pelo amor de Deus, há 20 anos, tá? Há 20 anos. Eu vim aqui encontrar os meus colegas de São Paulo. E esses meus colegas de São Paulo, eles não vieram para cá, para o ponto. Eu sou de São Paulo, e tinha um sotaque mesmo de paulista. Tá entendendo, senhor não? E o meu celular acabou a bateria. E eu queria ligar para eles, mas eu não sei o número. Então, eu pelo menos queria voltar, eu queria um dinheiro para voltar para casa dos meus parentes em tal lugar. Porra, eu me sensibilizei com aquela porra, assim não. Eu fui e dei o dinheiro pro cara. Passou uma semana, eu e meus colegas no mesmo lugar. Oi, gente, tudo bem? Eu fui vítima de quê? Estelionato, mas na época era o quê? 20, 30 reais, cabe o princípio da insignificância ou bagatela. Que exclui a tipicidade e a dimensão, o quê? Material. Alberto, o estelionato ele é um crime plurissubsistente. Logo, ele cabe tentativa. Crime plurissubsistente é que a execução, o iter criminis, pode ser fracionado. Lembra do iter criminis? Fase interna aumental, cogitação. Fase externa, preparação, execução e termina na consumação. Crime plurissubsistente é que a execução pode ser separada em fatias, que o indivíduo inicia a execução, mas uma circunstância alheia à vontade impede que o resultado se produza. Você imagina o exemplo do falso Pix. Mãe, aqui é o Alberto. Oi, filho, trocou de número? Sim. Você pode mandar R$5 mil para mim? Teve a fraude, sim ou não, gente? Sim. A mãe olha para o lado, quem está do sofá? Alberto. Eu não vou mandar.
Estelionato tentado ou consumado? Tentado, porque não houve vantagem o quê? Indevida. Então, cabe tentativa no estelionato, sim ou não, gente? Sim. Perfeito. Qual é o dif... Ó, e olha só. Se for falso sequestro, tô aqui com o teu filho. Qual o crime que é? Estelionato ou extorsão? Mas é extorsão 158 ou é extorsão mediante sequestro 159? 158 ou 159? 158. O falso sequestro é 158. Quando o sequestro é verdadeiro, é 159, porque é extorsão mediante... Falamos sobre isso nas aulas passadas, tá? Qual é a diferença de apropriação indébita, estelionato e furto? Vou repetir, porque isso é o que mais cai em prova, tá? É o que mais cai em prova. Furto, o verbo é o quê? Subtrair. No furto, o autor pega. Tudo bem? O autor pega. Tá bom? Ele pega. E a posse da coisa tá vigiada. Ó. Ele tá olhando a caneta. Ele tá olhando. Ele tá vigiando. Eu vou lá e pego. O furto, você pega. E a posse é vigiada. Na apropriação indébita, a posse da coisa é desvigiada. Na prova não vai cobrar. Ah, na apropriação, o verbo é apropriar-se, 168. No furto, o verbo é subtrair, 155. Ele vai, se for uma prova mesmo categoria, ele vai ver se a posse é vigiada ou desvigiada. Porque se a posse é vigiada, é furto. Se a posse é desvigiada, é apropriação indébita. Eu falei isso aqui com vocês na aula passada. Eu sou motorista de aplicativo e eu faço entrega de mercadoria para o Mercado Livre. Tem várias mercadorias comigo. A posse daquele bem chegou comigo de forma legítima. Você concorda, sim ou não? Eu vou e subtraio algum desses bens. Isso, ó, e tá na prova, subtrair, entendeu? Isso é furto ou apropriação indébita? Depende. A posse daquele bem é o quê? Vigiada ou desvigiada? Se tem, por exemplo, rastreamento do produto, a posse é vigiada ou desvigiada? Se é vigiada é o quê? Furto. Creu. Tudo bem, gente? Se não tem vigília, se a posse é desvigiada, aí é o quê? A apropriação indébita. A apropriação indébita, galera, ocorre quando há a inversão da posse. Eu tenho a posse ou a detenção de um bem, e esse bem chegou para mim de forma legítima. Me empresta o celular aí? Pô, me empresta, Alberto, eu vou e faço uma ligação. Após o recebimento da coisa, eu inverto o meu ânimo, o meu dolo, e eu quero ser o senhor da coisa. A apropriação indébita é um crime material. Aquilo que é seu agora está comigo. Tem que ter aquele ânimo reincidebendi, se tornar o senhor da coisa. A doutrina fala que até cabe tentativa na apropriação indébita, mas é uma doutrina majoritária. É uma doutrina majoritária. Porém, é difícil você ver na prática. Por que é apropriação indébita, gente? Aquele bem que está contigo, você me entregou de forma pacífica. Beleza? De forma espontânea. Depois que você me entregou o bem, eu falo, porra, eu vou ficar com esse bem para mim. Imagina um bem locado na localiza, um imóvel, um automóvel, um veículo automotor. Você locou um bem. Você vai ficar com a porra para você? Não. Você quer locar e depois o quê? Devolver. A questão está aí no seu material. Tício fazia entrega de mercadorias e recebeu um veículo automotor da empresa para fazer as entregas. Na pandemia, as entregas ficaram em baixa, ele ganhou pouco dinheiro, ele pegou aquele bem e vendeu. Que crime que é? Apropriação que é? Indébita. Olha só, ele tinha a posse de vigiado, tudo bem? Do veículo, o dólar posterior ao recebimento e foi entregue de forma o quê? Pacífica e espontânea. Alberto, cabe tentativa na apropriação indébita? Até cabe. Eu acho difícil na prática. Eu sou, o bem está comigo, o notebook da empresa Equipe Alfa, e posteriormente eu exponho a venda. Antes de vender, eu sou interceptado. Tentativa de apropriação indébita, mas eu discordo. Porque a partir do momento que eu exponho a venda aquele bem, eu já estou o quê? Me apropriando, já estou o quê? Trapando aquele bem como se eu fosse o dono daquele bem. Esse é o entendimento. Vai fazer a prova do Rio, Bruno Gilabert, delegado de polícia aqui do Rio, examinador da banca de penal. Não cabe tentativa na apropriação indébita. Tá? Alberto, mas eu esqueci de devolver o bem. O cara te emprestou. E você o quê? Esqueceu. Tem apropriação indébita ou não? Não, porque a apropriação indébita é um crime doloso. Você tem que ter o dolo daquele bem que era de outra pessoa. Está agora o quê? Alberto, eu demorei a devolver. Se não tem o dolo de ficar com o bem para você, também não tem o quê? Crime. Qual é a diferença? Esse que é perguntar em prova, gente.
da apropriação indébita para o estelionato. A gente está falando de estelionato. Lembra disso? Estelionato. Mas não só estelionato. Tanto na apropriação indébita quanto no estelionato, a entrega pacífica do quê? Da coisa. Se alguém te pergunta a diferença, porque tem o quê? A semelhança. Ninguém vai te perguntar a diferença de tênis para cadeira. Vai perguntar a diferença de tênis para satatênis, porque até hoje eu não sei o que é, tá? Então aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, a vítima entrega o bem de forma pacífica. Só que na apropriação indébita, o dolo de ficar com o bem é posterior ao recebimento da coisa. No estelionato, o dolo de ficar com a coisa para si é ao mesmo tempo do recebimento concomitante ou o quê? Anterior ao recebimento. Desde o início eu já queria ficar com aquele bem para mim. E eu vou e emprego um ardil para que você me entregue o quê? O bem. Por isso que a doutrina majoritária, não o Rio de Janeiro, hein? Vai fazer dentro da RJ, tem que marcar isso não. Mas a sua prova que você quer fazer, se a vítima entrega o bem, é o quê? Estelionato. Estelionato. Não é isso? Exemplo do manobrista. Entregou a chave do veículo, levei o veículo, é o quê? Estelionato. Furto com fraude. A fraude é utilizada para distrair a vítima e o autor fazer a subtração. Pegou o quê? Furto. Ok. Entendi, Alberto. Vem para cá. O estelionato, ele tem alguns parágrafos que você vai ler, tá? Você vai ler quando chegar a casa. Eu tenho certeza que você vai ler. Parágrafo 1º é o estelionato privilegiado. Tu lembra que o furto pode ser privilegiado? Sim ou não, gente? Sim. Quando o furto é privilegiado, qual o requisito? Réu primário e de pequeno valor o quê? A coisa subtraída, até um salário mínimo. Lembra disso? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, pode diminuir a pena ou aplicar somente a multa. Lembra disso? Existe também o estelionato privilegiado. Só que aqui o réu também tem que ser primário e a lei fala pequeno prejuízo da vítima. 171 tem o parágrafo 2º. Qual é a pena do estelionato? 1 a 5. No parágrafo 2º, você tem modalidade de estelionato com pena também de 1 a 5, tá? São várias modalidades de estelionato. São 7 modalidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modalidades de estelionato. São várias modalidades. E cai em prova, você tem que saber que é estelionato. Primeira delas, pena de 1 a 5. Disposição de coisa alheia como própria. A coisa não é minha, mas eu falo que é minha e passo para você. O que é isso, gente? Estelionato. A coisa não é minha, mas eu falo que é minha e passo o quê? Para você. Estelionato. Quer um exemplo? Difícil a pessoa cair, né? Alienação fiduciária. Você comprou o carro e o pediu ao banco para que ele financiasse. E quando você não paga as parcelas, o carro é teu ou do banco? Do banco, filho. Você tem a propriedade resolúvel daquele bem. Quando você acabar o final das prestações, que nunca acaba, aqui no Brasil você paga uns 3 carros, sim ou não, gente? Sim. É igual o da Caverna do Dragão, nunca tem fim para quem é mais antigo. Pô, esse desenho é do caralho, hein? E ao final do pagamento de todas as prestações, você tem que pagar um Duda, tem ou não tem? De transferência. Porra, tudo é dinheiro, meu irmão. É tributo. Puta que pariu. Só tem 2 coisas certas na vida. A primeira é que todos já vão o quê? Morrer, menos eu que vou ser arrebatado. Segunda, que sempre pagaremos o quê? Impostos. Olha pra cá. Você fala que aquele bem é teu, mas não é teu, é do banco. E vende para alguém. Que crime é esse? Disposição de coisa alheia como própria. Estelionato. Esse exemplo aqui é divergente, mas eu marcaria isso numa prova. Utício furto mévio. 155. Até aqui tudo bem? Tício furto mévio. 155. Aquele bem que era do mévio, ele vende para quem? Para o Caio, que adquire de boa fé. Porque o Caio pensou que aquele bem era de quem? Do Tício. Entendeu? Tício responde pelo crime de furto. E depois responde pelo outro crime, que é estelionato. Por que estelionato? Porque ele está dispondo de coisa alheia como se fosse o quê? Própria. Um crime ou 2 crimes? 2 crimes. Alberto, não seria um crime só furto, e aqui um pós-facto impunível? Ou o furto ficaria absorvido? Prevalece que não. Até porque são as mesmas vítimas ou são vítimas diferentes? Vítimas diferentes. E momentos consumativos diferentes. O furto se consuma na subtração anterior da morte. E aqui, quando o indivíduo emprega a fraude e consegue a vantagem devida. Então aqui, concurso de crimes.
Outra forma de praticar estelionato. Cara, esse estelionato é foda. Esse crime é sinistro. É você alienar, transferir. Entendeu? Transferir. Alienar fraudulentamente uma coisa própria. Aqui você está alienando uma coisa o quê? Alheia. Aqui você está transferindo uma coisa o quê? Própria. Mas essa coisa própria é intransferível, gravada de ônus ou litigiosa. Ou seja, você não poderia o quê? Vender. A coisa é sua, mas por um motivo qualquer, por lei ou por contrato, você não pode vender. Qual é o crime? Estelionato. 3. Defraudação do penhor. Meu irmão, tu vai ler essa porra no código, tu não entende nada, tá? Se você feliz exercício, tu não entende nada. Só tô te explicando. O que é defraudação de penhor? O que é penhor? Penhor é um direito real de garantia de coisa móvel. Tu é novo, tu não lembra. Mas antigamente, tu chegava lá no banco, dava um cordão de ouro, era ou não é, gente? Um relógio e pegava o quê? O dinheiro. O que é isso? Penhor. Entendeu? Penhor. Qual a garantia do banco? O relógio. O relógio. Artigo 1431 do Código Civil. Penhor é uma norma penal em branco. O que é norma penal em branco? É que precisa de uma complementação. O que é droga? Tá na portaria 344 da Anvisa. O que é penhor? Tá no Código Civil. Norma penal o quê? Em branco. Geralmente, o bem fica na posse do credor, o banco, no exemplo. Mas, excepcionalmente, o bem empenhado pode ficar na posse do devedor. Imagina que eu falo para você, olha, esse cordão de ouro vai ficar em garantia. Me empresta 10 mil. Eu pego o dinheiro, mas eu, devedor, que peguei 10 mil com você, eu estou na posse do cordão de ouro. E eu faço o quê? Me desfaço daquele cordão. Isso é o crime de estelionato, defraudação de penhor. Parceiro, se cai isso na prova, só você acerta. Estelionato é foda. Outra modalidade de estelionato, fraude na entrega da coisa. Você entrega uma coisa a alguém, engana a pessoa que recebe, e essa coisa é fraudada por quê? Seja na substância, você fala que é um emagrecedor e não é. Inclusive Paraguai, né? Emagrece a galera, ele eliminou a Alemanha, obrigado. Vamos lá. Substância, qual essa parte, Samuel? A entrega na... Não precisa entender o que eu falei, não precisa entender. Não precisa entender, tá? A fraude na entrega da coisa é ou na substância, você está falando que é uma coisa e é outra, ou na qualidade, você fala que tem tantos ml daquele produto, mas não tem, ou na quantidade. Estelionato tem vítima certa e determinada. Vítima certa e determinada. Código de Defesa do Consumidor, está no edital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo. O SOBESO, o Código de Defesa do Consumidor, está no edital da Polícia Militar. E lá tem um artigo 66, que é propaganda o quê? Enganosa. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei aqui, 8.078 de 90, fala que propaganda enganosa, isso aqui é uma espécie de propaganda o quê? Enganosa. Concorda comigo? Tem pena de 3 meses a... Estelionato, vítima certa e determinada, 1 a 5 anos. Você enganou. A pessoa adquiriu um produto que não tinha a substância, a qualidade, a quantidade. Gente, isso é a nossa vida. Acontece todo o quê? O dia. Mas será que eu posso responder por estelionato e também pelo artigo 66 do CDC? Sim, porque o CDC protege o quê? A coletividade. Pessoas o quê? Indeterminadas. É um crime de perigo comum. Então, eu faço uma propaganda enganosa, ok? De um produto, da sua substância, qualidade ou quantidade. E quanto ele está ali, na propaganda, 66 de CDC. Uma vítima foi lá e comprou. Além do CDC, respondo para o estelionato. O CDC, eu sei que é muito complexo, mas a aula aqui é para você gabarizar qualquer questão em qualquer prova. O CDC não é o único diploma legal que protege o consumidor. Sabe que o artigo 5º da Constituição fala assim, o Estado promoverá a defesa do consumidor. A Constituição é de 88, o CDC é de 90, 2 anos depois. Existem outras leis que protegem o consumidor, tá? Não é só o CDC, não. Por exemplo, tem essa lei aqui, ó, que é 8.137 de 90. Essa lei também tem um crime lá no artigo 7º que protege o consumidor. E também fala
quando aquele produto não tem a qualidade, a quantidade, não tem a mesma substância, só que lá, nessa lei aqui, que também é de 90, a pena é de 2 a 5 anos. Vai fazer uma prova de carreira policial 1.0, Juninho? Ele vai perguntar isso, ó. Fraudou na entrega de coisa. O Mévio é vítima. Substância, qualidade ou quantidade. Qual é o crime que ele vai cometer, gente? Estelionato. Propaganda enganosa. CDC. Qual é o crime, gente? Fez a propaganda enganosa e enganou alguém. É CDC mais um certinho. Só que se você for estudar para uma prova mais complexa e cair essa lei aqui, essa lei também protege o consumidor. E você enganar o consumidor, artigo 7º, inciso 3 e 4, tem uma pena de 2 a 5 anos. Então, na prática, você enquadra numa propaganda enganosa na Lei 8.107/90, quando há exposição da mercadoria de forma efetiva, tá? Muito embora muitos editais, como o da Polícia Militar, só cobrem no CDC. Por quê? O que é melhor? O que protege mais o consumidor? Uma pena de 3 meses a 1 ano ou de 2 a 5 anos? 2 a 5 anos. O que nós estamos estudando hoje? Hoje é aula de penal ou é de matemática, gente? Penal. Em penal, nós estamos estudando qual crime? Crime de estelionato. Em estelionato, nós estamos estudando o quê? As modalidades de estelionato. Já vimos 1, 2, 3 e 4. Todas as modalidades do parágrafo 2º do artigo 171. Faltam mais 3. Continuemos. Temos também o estelionato para fraude no recebimento de indenização ou seguro. Essa acontece. Acontece ou não acontece, gente? Você pode fazer seguro até de parte do seu corpo, sabia disso? Parte do seu corpo. Antigamente tinha as mulheres frutas, né? A melancia, a morango, não tinha essa porra dessa? Aquela galera, né? Aquela galera daquela época fazia seguro de parte do corpo. Você pode fazer seguro até de vida? Pode ou não pode, gente? Sim, claro que pode. Ou também de uma coisa. Aqui o indivíduo vai fraudar o recebimento da indenização ou seguro. Aí tá lá. Eu estou no 171, parágrafo 2º, e estou no inciso 5. É uma modalidade de estelionato, tá lá. Você vai ler. Fraudar o seguro para obter indenização ou o direito do prêmio do seguro. O dinheiro, né? Com o intuito de eu vou fraudar o seguro com o intuito de obter o quê? Uma indenização. Olha a palavra. Eu fraudo com o intuito de. Eu fraudo com o intuito de. Olha até cá. Quando o crime se consuma? Quando se reúnem todos os elementos da definição o quê? Legal. Artigo 18 lá do Código Penal. E quando se reúnem todos os elementos da definição legal? Depende se o crime é material, formal ou de mera conduta. Lembra disso? Crime material tem conduta e resultado. Se consuma no resultado. Crime formal tem conduta e resultado. Se consuma na conduta. Extorsão mediante sequestro. Priva a liberdade da vítima. Mesmo que sua família não pagar o resgate, o crime está o quê? Consumado. Crime formal. E o crime de mera conduta só tem conduta. Se tiver conduta, o crime está consumado. Exemplo, porte de arma de fogo. Não tem resultado. Portou, consumou. O que eu falei para você? Que o estelionato era um crime o quê? Material. Se consuma com o quê? Prejuízo mais vantagem. Aqui não. Aqui é a única hipótese de estelionato que o crime é formal. Por quê? Porque se você ler o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, eu vou fraudar o seguro com o intuito de, ainda que não haja a indenização, o crime está o quê? Consumado. Olha que baita questão aqui. De prova. Tício oculta o veículo para obter o quê? Indenização. Pode estar denunciando, não. Beleza? Só que ele não obteve indenização. Crime consumado ou tentado? Fala! Consumado ou tentado? Consumado, porque é um crime o quê? Essa modalidade é um crime formal. Independe da vantagem. Por causa dessa expressão o quê? Com o intuito de. Eu estou ocultando o veículo. Para obter que uma indenização. Ocultar, crime permanente. A consumação se prolonga no tempo, pela vontade do autor. Assim como a extorsão mediante sequestro. Enquanto eu ocultar, por exemplo, o veículo, cabe prisão em flagrante, enquanto não cessar a permanência, aplicar-se a lei penal mais grave, enquanto não cessar a permanência delitiva, e a prescrição só começa a ocorrer
como cessar aquele crime. Olha só como é importante o crime o quê? Permanente. Os crimes podem ser instantâneos ou permanentes. Crime permanente é uma ficção jurídica em que a consumação se estende pela vontade do autor. Enquanto eu sequestrar a vítima, ela estiver privada de sua liberdade, o crime está se consumando. É diferente do furto. O furto é um crime instantâneo. Inverteu a posse, o quê? Consumou. Se vier uma lei posterior, mais grave, ela é retroativa ou retroativa? Retroativa. Porque o furto é um crime instantâneo. Só para saber disso daqui a pouco, tá? Sequestro é instantâneo ou permanente? Permanente. Pratiquei o sequestro, uma conduta. Sequestro com uma conduta. Sequestrei. Tem um filme na Netflix, 3.096 dias, já viu? A menina ficou fato real. A menina ficou 3.096 dias no cativeiro. E depois soltou. E o cara foi e se matou, se jogou no trem. Porra, eu queria que ele fosse preso. Já te falei a porra do final do filme, né? Não precisa ver mais, tá bom? 3.096 dias. Veio uma lei penal mais grave naquele momento. Aplicar-se sim ou não? Sim. Porque é como se o crime tivesse o quê? Cometendo. Tudo bem, gente? Enquanto ocultar o veículo é um crime permanente. Mas sabe o que acontece na prática? Você vai ser policial. Amém, gente? Amém. Você, porra. Caralha, no feminino. Ou caralhe, não binário. No caralho, caralhe. Né? O cara faz um registro falso. Faz ou não faz, gente? Sim. Aí depois ele quer obter o quê? A indenização. Qual o objetivo dele? Obter a indenização. Para isso ele faz o quê? Um registro falso. Tá me entendendo sim ou não, gente? Beleza? Pergunta, um crime ou dois crimes? Eu não sei se você sabe, mas você comunicar falsamente o crime tem uma tipificação no artigo 340 do Código Penal. Falsa comunicação, o quê? De crime. Se você comunicar um crime que não existiu, é um crime contra a administração da justiça, 340 do Código Penal. O que prevalece? Comunicação falsa de roubo ou furto de veículo. Primeira corrente. Pô, Roberto, odeio corrente, hein? E na igreja eu tô indo. Mas enfim. Comunicação falsa de roubo ou furto de veículo. Para quê? Para obter o que? A primeira corrente. A pessoa responde apenas pelo artigo o quê? 171. Por quê? Porque a comunicação falsa de crime, artigo 340, é o meio para ela chegar ao quê? A indenização. Assim como o indivíduo que pega uma arma só para matar e joga a arma fora, só responde pelo homicídio e não pelo porte ilegal. Você tem que ver a teoria geral do direito penal, hein? Segunda corrente, eu marcaria essa aqui, ó. Ele responde tanto pelo estelionato, quanto pelo quê? Pela falsa comunicação de crime. Sabe por quê? Porque o estelionato é crime contra o patrimônio. O 340 é crime contra a administração da justiça. Bens jurídicos o quê? Diferentes. Momentos consumativos diversos. Concurso de crimes. Tá bom? Aqui no Rio de Janeiro adotada essa primeira corrente, mas só para quem vai fazer Delta RJ. Aí eu tenho um módulo aí para você adquirir, tá bom? Que não é esse módulo daqui. Alberto, legal, entendi aqui, ó. Então aqui você vai marcar 2 crimes na sua prova, tá bom? Olha isso aqui, ó. Destruir o bem, causando perigo comum. Eu pego aquele veículo e taco fogo no veículo. Eu pego no veículo e explodo aquele veículo. E causa um perigo o quê? Comum. Qual é a porra do exemplo? Eu estou incendiando ou explodindo o veículo, destruindo o bem. Causando o quê? Perigo comum. Foi no local ermo sem causar perigo ou foi causando perigo? Causando perigo. Imagina se eu, porra, aqui em Belfort Roxo, 3 horas da tarde, explodir um veículo em frente ao supermercado. Causa um perigo, sim ou não? Sim, para a coletividade. Olha que interessante. Aí cai na sua prova. Em direito penal, a parte especial, sabe por que a parte especial é difícil? Porque é difícil tipificar. O cara te dá um fato e pede para você o quê? Tipifica. Aquela parte geral, a tempo do crime, atividade, meu irmão, é obrigação. Mas nem isso eu sei, mas vai saber se você continuar estudando. Mas não vai ser só com 3 meses, 4 meses, né? Tem que trazer casaco. Olha pra cá. Desnecessário demais você falar isso agora. Ah, tá legal. Aí presta atenção. A tipificação é difícil. Por quê? Porque no mesmo fato parece que tem um monte o quê? De artigo. E tem vários princípios que você tem que estudar. Então tu tem que ter uma parte geral forte para vir para a parte especial. Eu explodo um veículo e causo incêndio. Tu sabia que no Código Penal
tem um artigo que fala de incêndio e explosão? Tem um artigo no Código Penal que fala de incêndio. Causar incêndio, gerando perigo, 250. Causar explosão, gerando perigo. Artigo o quê? 251. O indivíduo, ele explode o veículo para obter indenização. O indivíduo, ele dentro desse veículo para obter indenização. Tu sabia que se ele fizer isso, o fato de ele causar incêndio ou explosão vai ter uma majorante se ele quiser o quê? Obter o quê? Uma vantagem. Então, olha só, existe o crime na modalidade simples, incêndio e explosão. Existem esses dois crimes na modalidade majorada, beleza? Tem uma fração ali. Quando o indivíduo ele causa incêndio ou explosão para obter o quê? Uma indenização. Tá todo mundo comigo, gente? Sim ou não? Eu explodi o veículo. Eu taquei fogo no veículo para obter uma indenização. A tipificação vai ser 250, parágrafo 1º, ou 251, parágrafo 2º. Esses parágrafos são majorantes, pelo simples fato do cara querer uma indenização. Aí cai na sua prova. Tício causa um incêndio ou explosão no veículo, causando perigo comum, para obter uma indenização. Ele responde pelo crime de incêndio e explosão, mais estelionato, ou só pelo crime de incêndio e explosão? Só pelo crime de incêndio e explosão. Sabe por quê? Porque o fato dele querer um tipo de vantagem já é uma o quê? Majorante. Não pode ser uma majorante e, ao mesmo tempo, construir um outro crime, porque seria o quê? Bis in idem. O que é bis in idem? Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Não é crime, não. Mesmo fato. Meu irmão, bis in idem é isso. O teu professor, o Juninho, o cara matou alguém, ele vai ter 2 penas. Claro que não, pô. Até minha filha, que é da área da saúde, está se formando ano que vem, ela sabe essa porra. Você cometeu um crime, vai ter uma pena ou 2 penas? Uma porra, óbvio isso. Bizinho não é só isso, não. O fato de eu querer uma vantagem já majora esse crime. Não pode majorar e construir um outro, porque seria o quê? Bis in idem. Alberto, não entendi nada. Então, olha só grava essa merda. Destruir o bem causando perigo comum, esse artigo ou esse artigo. Neste caso, não haverá concurso de crimes com estelionato. Pela vida sã do bis in idem. Ufa, estelionato é foda, hein? Estelionato é foda. Você nunca estudou essa porra, tenho certeza. O que eu estou estudando? Modalidade de estelionato. Já vi 1, 2, 3, 4, 5, lá do parágrafo 2º. Falta 6 e falta o quê? A 7. Tudo bem? Nós temos 171 caput, que é o estelionato simples. Tá comigo, sim ou não? Nós temos estelionato privilegiado, parágrafo 1º, se o réu é primário de pequeno valor ou prejuízo. E agora eu estou nas modalidades de estelionato, que tem pena também de 1 a 5. É estelionato também quando o indivíduo ele pratica uma fraude mediante emissão de cheque. Ninguém mais passa cheque. Alguém passa cheque aqui? Eu nunca mais vi um cheque na minha vida. Mas o que é um cheque? É um título de crédito, tá bom? É uma ordem de pagamento à vista. Essa porra ninguém mais usa, mas cai em prova pra caramba, principalmente em polícia judiciária, civil e federal. Por quê? Porque todo mundo não conhece mais o cheque, por isso que cai. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Você assina aquela cartela, coloca um valor e o tomador, o beneficiário, desconta o valor do banco. Você entendeu, senhor? Não? Cheque, quem é o autor? É o emitente. O emitente é o titular da conta do cheque. Tá bom? Titular da conta do cheque. Quem é a vítima? É o tomador ou beneficiário. É para quem você passou o cheque. Me dá essa mercadoria, dá-me, inclusive, dá-me essa mercadoria que eu te dou o cheque. Eu sou emitente, autor. O beneficiário é o tomador. Mas quem vai pagar o cheque ou não? Vai ser o banco. O banco se chama sacado. Quando eu passo um cheque para você, isso é aula de história, tá? Aula de história essa porra. Quando eu passo o cheque para você, qualquer agência que você for, vai descontar. Mas quem autoriza é o banco do qual eu sou o quê? Titular. Tá entendendo o seu não, gente? Beleza? Se eu estou diante, presta atenção nessa porra, de um estelionato, mediante emissão que de cheque. Eu sou o titular do cheque, o dono do cheque. E minha conta está ativa no banco. Entendeu não? Qual vai ser a capitulação, porra? Vai ser 171 caput ou 171
parágrafo 2º, inciso 6. Hipótese 1 ou hipótese 2? Hipótese 2. A pena é a mesma, 1 a 5. Mas a capitulação vai ser em quê? Diferente. E se for estelionato mediante emissão de cheque, você aplica essa súmula aqui, ó, 554 do Supremo Tribunal Federal. Se você pagar o valor do cheque antes do juiz receber a denúncia, extingue a punibilidade. Mas não é qualquer modalidade de estelionato, não. É estelionato mediante emissão de cheque. E as outras modalidades de estelionato, Alberto? Por exemplo, 171 caput, ou essa modalidade aqui, ou essa aqui, ou essa aqui. Se eu pagar o valor, o prejuízo da vítima, o que pode acontecer? Pode acontecer o artigo 16 do Código Penal, que você estuda lá em parte geral. Tu lembra do arrependimento posterior? O que é o arrependimento posterior? Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da ação penal, a pena é diminuída de 1 a 2 terços. O que é melhor? Extinguir a punibilidade ou reduzir a pena? Extinguir a punibilidade. Só que aqui você tem que ter uma interpretação restritiva. Essa súmula só vale para uma modalidade de estelionato, que é estelionato mediante fraude de emissão de cheque. Como é que isso cai em prova? Tício praticou um estelionato, 171 caput. Não foi esse, não. E pagou o prejuízo da vítima depois. Extingue a punibilidade, súmula 554, ou diminui a pena? Extingue ou diminui? Diminui. Porque só vai extinguir a punibilidade se for uma modalidade de estelionato, qual seja 171, parágrafo 2º, inciso 6º, que é o estelionato mediante emissão de cheque. Isso pode parecer fácil agora, mas na prova confunde ou não confunde? Confunde. As outras modalidades de estelionato, cabe arrependimento posterior. Tá? Por que é arrependimento posterior? É uma diminuição de pena. Crime sem violência e grave ameaça, lembra disso? Estelionato não tem violência nem grave ameaça. Pra acabar essa porra do cheque, você não aguenta mais, você é da era do Pix, tá? Do cartão de crédito, tá todo endividado igual a mim. Inclusive, né? Enfim, ó. Fraude de emissão de cheque. Eu tenho que ser o titular do cheque e a conta está em quê? Ativa. Digamos que o indivíduo ache um cheque em branco, preencha e tenta comprar alguma coisa. Entendeu, senhor não? Eu é o titular do cheque? Não. Então o cheque é o quê? Falso. O cheque pertence a terceiro. Ou então, eu sou o dono do cheque, mas antes de emitir o cheque, eu encerro quê? A conta. Para ser esse crime aqui, eu tenho que ser o dono do cheque e a conta tem que estar o quê? Ativa. Alberto, eu passei um cheque falso, pertencente a terceiro. Ou eu sou o dono, mas encerrei a conta antes de passar o cheque. Isso é uma fraude, sim ou não? Sim. Isso é crime, sim ou não? Sim. Mas a capitulação não vai ser 171, parágrafo 2º, inciso 6. A capitulação vai ser o quê? 171, caput do Código Penal. Olha como isso cai em prova, filho. Tício passou um cheque falso. Era dele ou não era dele? Não era dele. Qual vai ser a capitulação? Letra A, 171 caput, ou letra B, 171, parágrafo 2º, inciso 6. A ou D? A. 171 o quê? Caput. Se ele pagar aquele prejuízo, arrependimento posterior ou extingue a punibilidade? Arrependimento o quê? Posterior. Porque só vai extinguir a punibilidade se a capitulação for o quê? No 171, parágrafo 2º, inciso 6. Se eu sou o dono do cheque e a conta está ativa. É a última modalidade. Eu estou no 171, parágrafo 2º. Já falei de 6 incisos, vou falar do último. Esse último é o que vai cair, porque ele veio em 2026, esse inciso, tá? Nós não tínhamos esse inciso 7 no parágrafo 2º. Quem cede a conta a um laranja, quem cede a sua conta e se faz de laranja a terceira pessoa, isso acontece ou não acontece, gente? Acontece. Ele responde pelo estelionato. Olha só que interessante. Isso é 2026. Você emprestou uma conta sua e você é o laranja. Qual é o crime a partir de 2026, gente? Estelionato. Tá entendendo? A partir de 2026 é estelionato. E antes de 2026? Cara, antes não era pacífico. Quem emprestava só a conta,
podia ser partícipe do 171 caput. Tem gente que colocava na lavagem o quê? A partir de 2026, emprestou a conta para ser laranja. Qual time que é, gente? Ufa, saímos do parágrafo 2º. Agora tem o parágrafo 2B, 2A, 3º, 4º e 5º. Nós vamos vencer. É mais rápido agora. Eu estou no 171, parágrafo 2A. 171, parágrafo 2A, é uma qualificadora de 4 a 8 anos quando eu tenho uma fraude eletrônica. Eu quero que você pegue o parágrafo 2A só para você ver essa qualificadora aí, tá? Estelionato. Vai lá. Estelionato é foda. Ah, eu só quero saber de homicídio. Nem homicídio, tu sabe, quanto mais estelionato. O que é o parágrafo 2A? A pena de reclusão de 4 a 8. E multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou terceiro. Então, a primeira coisa para qualificar o estelionato, a informação é fornecida pela vítima ou terceiro. Por erro, aonde? Vai grifando se você está com material físico, rede social, contato telefônico, envio de correio eletrônico fraudulento, duplicação de dispositivo eletrônico ou aplicação de internet ou qualquer outro meio fraudulento ou análogo. Aqui nós temos uma interpretação analógica, que a lei dá exemplos e encerra com uma cláusula genérica. Então, olha só, contato telefônico, rede social. Tem muita gente que é enganada, sim ou não, gente? Sim. O cara eu já trabalhei em distrital, hoje eu trabalho em especializada. Quando eu trabalhava em distrital, que é aquela delegacia que é clínica geral, que faz tudo, muita gente comprava veículo automotor pela internet, cara. Mercado de Facebook, o cara comprava, não tinha aquelas páginas? E tinha veículo? Não tinha. Não tinha. Ele entregou o dinheiro. Compra pela rede social, internet. Vai ser um estelionato simples, mas olha qualificado. Qualificado. Mas olha para cá, filho. No estelionato, o que nós vimos? A vítima não entrega o bem, sim ou não? Sim. E no furto com fraude? No furto com fraude, o autor do furto com fraude, ele recebe o bem ou ele pega o bem? Pega o bem. Furto com fraude. A fraude é utilizada para distrair a vítima, ele efetuar o que? A subtração. Estelionato. Estelionato, a vítima o quê? Entrega o bem, achando que está fazendo um bom negócio. Tá entendendo? Vamos ver se... Isso, cara, parece fácil. Comprei pela internet um produto. Mandei 5 mil. Nunca chegou. Furto com fraude ou estelionato eletrônico? Estelionato eletrônico. 4 a 8. O cara é hacker, entendeu? Ele pega todos os seus dados e subtrai dinheiro da tua conta. É furto com fraude ou estelionato? Furto com fraude. Porque ele usou a fraude, mas ele o quê? Subtrai. Tá entendendo, sim ou não? Então, geralmente, o phishing... Porra, mandei agora, hein, Play? Informática. Mando ele, hein? Mandei. Geralmente é furto com fraude. Aquele cara que pesca os teus dados. Aí tá lá, letra A, furto com fraude, gabarito. Letra B, estelionato eletrônico. Não, é o quê? Furto com... Vai nessa. Pegou. Eu não concordo com essa doutrina não, tá? Pegou é furto. Recebeu é estelionato. O parágrafo 2B são majorantes dessa fraude eletrônica aqui. Aí você vai ler, tá? Parágrafo 2B. Vai majorar de 1/3 a 2/3 essa qualificadora aqui, que já tem pena de 4 a 8, se o servidor for mantido fora do território nacional. Porque é mais difícil você investigar e reaver o dinheiro. Só falta o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. E você está livre do estelionato, tá? Parágrafo 3º. O que é o parágrafo 3º? Eu vou ler para você. 2171, parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular ou assistência social ou beneficência. Então, olha só. Quando a vítima for uma pessoa de direito público, exemplo, União, Estado, DF, municípios, INSS, autarquia, é uma pessoa de direito o quê? Público, vai ter uma majorante. Por isso que esse parágrafo 3º, ele é conhecido como estelionato previdenciário. Tu já ouviu alguém que não tem direito a benefício previdenciário
falsifica documento para tentar obter benefício, sim ou não, gente? Sim. Qual vai ser a capitulação? Vai ser um estelionato majorado, majorante de 1/3. Por quê? Porque a vítima é uma pessoa jurídica de direito que público. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Até aqui você entendeu. Eu quero um benefício previdenciário que eu não tenho direito. 171, parágrafo 3º, majorante, tá? Para a prova mais complexa, você tem que saber isso aqui. O que é um crime permanente? Calma. Eu sei que é muita informação para você. Que você só gosta de estudar o artigo 5º, inciso 11, que a casa é exílio inviolável. Mas você está entendendo, tenho certeza. O que é um crime permanente? A consumação se prolonga o quê? No tempo. É uma conduta que se estende por ficção por vontade do autor, né? Cabe a lei penal mais grave, cabe a prisão em flagrante. Concorda comigo? O que é o crime instantâneo? A consumação se dá problema o quê? Conduta, furto. Vem uma lei mais grave, retroage ou não retroage? Não retroage. O que é um crime continuado? Crime continuado também é uma ficção jurídica. É quando o indivíduo pratica 2 ou mais ações ou omissões nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Então ele pratica, por exemplo, 5 crimes, 5 condutas, mas ao invés de eu somar todas as penas, eu aplico uma pena só e uma fração de 1/6 a 2/3. Isso é melhor para ele. Aí eu sempre dou o exemplo da caixa de supermercado, que ao invés de pegar R$1.000 de uma vez do patrão, pega 50 hoje, daqui a 3 dias pega mais 100. São mais de uma ação ou o quê? Omissão. Ao invés de somar tudo, somar todas as penas dos furtos, uma pena só do furto, com aumento de 1/6 a 2/3. Quanto mais crimes que ela cometer, maior será a fração. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do estelionato previdenciário. Tá? Se o benefício previdenciário do 171, parágrafo 3º, ele nascer com fraude, se ele nasceu com fraude, a pessoa tinha direito ou não tinha direito? Não tinha direito. Nascer com fraude, isso acontece muito. Tá? Se quem pegou aquele benefício foi o próprio beneficiário, o crime é o quê? Permanente. Então, a consumação se prolonga enquanto ele estiver recebendo aquele benefício, cabe prisão em flagrante. E cada lei penal mais grave enquanto não cessar a permanência. Só que geralmente tem alguém que ajuda esse camarada a ter o benefício. É um advogado, é ou não é? É uma pessoa que trabalha de dentro. Se o advogado é o terceiro que viabiliza o benefício para esse beneficiário, ele pratica um crime instantâneo. Instantâneo. Para o advogado, é instantâneo. Para o beneficiário, é ter permanente. Quando o benefício nasce o quê? Com fraude. Agora, se o benefício nasceu devido, se ele nasceu devido é porque ele tinha o quê? O direito. Porém, ele perdeu o direito. E a pessoa continuou recebendo. Exemplo clássico. O pai tem direito ao benefício, mas ele o quê? Morre. O que acontece que o filho faz? Ele continua recebendo aquela porra. Pode ou não pode? Não pode. O benefício nasceu devido, tá? Mas depois ele continua recebendo o quê? Indevidamente. Estelionato previdenciário, majorado, 1/3. Quando a pessoa continua recebendo indevidamente, é um crime o quê? Continuado. Aplica uma pena só, com aumento de 1/6 a 2/3. Quanto mais vezes ele receber, maior será a fração. Você não percebeu, mas nós já vimos praticamente 80% da matéria. E para a gente não perder o fio da meada, dá uma olhadinha no parágrafo 4º do estelionato. Baralho estelionato. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerado a relevância do estado gravoso. Eu posso apagar isso aqui, gente? Faz aqui? Deixa eu apagar aqui. O parágrafo 4º do estelionato, esse crime tão importante, é só para você grifar aí, ó, que é uma majorante, quando a vítima é idosa ou a vítima é o quê? Vulnerável. Vou pagar essa aqui e vou pagar outra. Pode ser? Que a parte talvez mais importante vai ser agora o parágrafo 5º. Aí eu acabo isso aqui, vou passar umas questões e a gente vai para o recreio. Olha para cá. A pena aumentada de 1/3 ao dobro se o crime é contra idoso ou vulnerável. Então eu estou no artigo 171 e eu estou no parágrafo 4º.
Toda vez que eu tenho infração, eu tenho uma majorante. Essa majorante é de 1/3 ao dobro. Quando essa majorante é de 1/3 ao dobro? Se a vítima é idosa ou se a vítima é o quê? Vulnerável. Quem é o idoso, gente? Pessoa que tem a partir de 60. Quem é o vulnerável? Quem é o vulnerável? Que se for vulnerável, vai ser estelionato simples, qualificado ou majorável? Majorável. Tem infração, é majorado. Quem é o vulnerável? 2 correntes. Primeira corrente. Porra, odeio isso. O conceito de vulnerável, eu vou pegar lá no artigo 217A. Do estupro de vulnerável. Menor de 14 anos ou pessoa sem o quê? Discernimento. Não gosto dessa corrente. Porque eu estou nos crimes contra o patrimônio. Veja bem. E aqui não é crime contra a dignidade sexual. Existe vulnerabilidade sexual, patrimonial. É ou não é, gente? Psicológica. Eu prefiro a segunda corrente, Rio de Janeiro. Vai fazer concurso. Aqui eu tenho que ver a vulnerabilidade patrimonial do indivíduo. Então imagina um indivíduo que ele é viciado em jogo, ele é um pródigo. Pô, isso acaba com a vida da pessoa. Acaba ou não acaba, gente? Quanto é que tá a odd hoje? Vai se fuder, hein? Com essa porra, hein? Eu joguei uma de bet durante uma semana. Só perdi. Só ganhei uma vez. Eu lembro claramente, R$50 eu ganhei 1.200. Falei, porra, tava até num negócio aqui do Nova Iguaçu, lugar maneiro. Eu, porra, 1.200, o que eu tinha que fazer? Sacar o dinheiro. Eu fui, apostei os 1.200, ganhei quanto? Perdi tudo. Entendeu? Você concorda com uma pessoa viciada em jogo, ela é vulnerável patrimonialmente, sim ou não? Sim. Esse é o conceito de vulnerável que eu adotei numa prova, tá? E para acabar, só falta um parágrafo, você vai poder crer. Vou te dar algumas questões para você fazer, vou apagar essa porra toda, você vai poder crer, tá? E hoje eu vou falar ainda de receptação, apropriação indébita, dano e escusa absolutória. Hoje. Veja bem. O que está escrito no parágrafo escrito aí? Página 4. Parágrafo escrito, gente. O que está escrito, gente? Revogado. Revogado. Olha para cá. Atenção agora. Qual é a natureza da ação penal do estelionato, gente? Privada, pública, condicionada ou incondicionada? Hã? Ação penal no crime estelionato. Você de casa. Pública, condicionada, incondicionada ou privada? Isso é importante, né? Porque se for pública e incondicionada, o Estado vai agir sem autorização da vítima, né? Se for privado, tem que ser queixa-crime. Se for condicionada, a vítima tem que autorizar no prazo de 6 meses do conhecimento da autoria, sob pena de decadência. Lembra disso? Que é uma causa que extingue a punibilidade. Vou explicar isso para você. Ação penal de estelionato. Olha como é que você vai ganhar na sua prova, hein? Estou profetizando. Inicialmente, no século passado, Código Penal de 40, né? O estelionato, ação penal público o quê, gente? Incondicionado. Inicialmente, a vítima não precisava autorizar. O Estado, por exemplo, através do delegado de polícia, pelo princípio da oficiosidade do inquérito, lembra disso? Ele podia ex officio instaurar o inquérito. Só que, em janeiro de 2020, veio o pacote anticrime. E o pacote anticrime é que colocou esse parágrafo 5º que hoje é revogado. Artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. O que falou o pacote anticrime? Aquela ação que era incondicionada, como regra, a partir de janeiro de 2020, a ação penal é pública, condicionada o quê? A representação da vítima. A vítima tinha aquele prazo de 6 meses para representar. Lembra disso? Sob pena de decadência. O Estado só podia agir se tivesse essa condição de procedibilidade. Tinha exceção, gente? Sim ou não? Sim. Qual era a exceção? 2020 ainda, pacote de crime. Qual é a exceção? Se eu falo exceção, é que o estelionato aqui seria de ação penal
Público o quê? Incondicionado. Ou seria uma das exceções que mesmo após 2020 ainda seria incondicionada? Você lembra? Se a vítima, vou colocar aqui, ó, outra cor. Se a vítima, primeiro, era administração pública, direto ou indireto. Então, se a vítima fosse o Estado, ou autarquia, fundação, a ação seria, mesmo após 2020, condicionada ou incondicionada? Incondicionada. Se a vítima fosse criança ou adolescente, lembra disso? Se a vítima fosse incapaz, vou continuar aqui. Se a vítima era a maior pegadinha, fosse maior de 70 anos, você gravou isso e agora foi advogado. Né? Que de 2020 para cá, Tício tinha 68 anos. Foi vítima de estelionato. 68, é idoso? Sim. Mas tinha que me apresentar ou não tinha? Tinha. Só não tinha se fosse maior de 70. E também se a pessoa tivesse uma deficiência, tá? Pessoa com deficiência. Inicialmente, aqui em 2020, falava deficiência mental. Aí em 2025, falou só pessoa com deficiência. O que eu tô falando? Olha pra cá. Olha pra cá! Inicialmente, estelionato, ação penal pública, incondicionado. 2020, regra o quê? Condicionado. 2020, exceção, o quê? Incondicionado. Que hipótese incondicionada? Se a vítima é A, B, C, D ou E. Aí veio, tá no parágrafo 5º, essa lei 15.397 de 2026. Terceiro momento, maio de 2026. E anote essa data. Em maio de 2026, a partir de maio de 2026, todas as hipóteses de estelionato é de ação penal pública o quê? Incondicionada. Tício tem 30 anos. Em junho de 2026, é condicionada ou incondicionada? Incondicionada. Como é que essa porra cai em prova? Olha pra cá, porra. Primeiro momento, era o quê, gente? Incondicionada. Segundo momento, regra geral passou a ser o quê, gente? Fora! Condicionada. O que é melhor para o réu? Primeiro momento ou segundo momento? Segundo, porque se a ação é condicionada, se não representar, decadência extingue a punibilidade. Ou uma vez representado, eu posso até oferecimento da denúncia retratar-me da retratação. Então é melhor ser incondicionada ou condicionada? Mas eu cometi o estelionato aqui, ó, no primeiro momento. Com ou incom? Fala! Incom. Só que o processo demorou. Eu já estou onde, hein? 2020. 2020 com ou incom? Com. Esta merda aqui retroage para fatos pretéritos? STF, sim. Mesmo que eu tenha praticado esse crime aqui no primeiro momento, se vem uma lei nova, e essa nova é heterotópica, apesar de estar lá no Código Penal, tem natureza penal, mas interfere no ius puniente estatal, no direito de punir. Logo, ela é mais o quê? Benéfica. Então, ó, STF, sim, retroage para fatos pretéritos a 2020. Desde que não transitado em julgado, né? Você entendeu, sim ou não? Então, ó, pratiquei o estelionato aqui. Mas agora eu estou nesse momento aqui. Essa lei retroage ou não retroage? Retroage. A lei retroage para o quê? Beneficiar. Eu estou aplicando uma lei que não é do tempo do fato, concorda comigo? É a extratividade penal. Primeiro momento, segundo momento. Aí vem um terceiro momento. O que era condicionada passou a ser o quê, gente? Incondicionada.
Agora é melhor ou pior, nem melhor nem pior, apenas diferente. O bolso do... Vai aí, fala aí, melhor ou pior? Pior, pô. Essa lei é retroativa ou irretroativa? Irretroativa. Ah, meu Deus, eu pratiquei o crime de estelionato aqui. A ação penal é pública o quê, gente? Eu tenho a lei A. Você concorda que é a lei A do tempo do crime, sim ou não? Sim. Tempus regit actum. A lei penal aplicada, a lei do tempo o quê? Do fato, é a lei A. Só que o processo no Brasil demora rapidinho? Demora. E veio a lei D, porra. A lei D, não tem sentença não, mas veio uma lei nova, sim ou não? Essa lei nova retroage ou não retroage? Não retroage. No que tem já a lei D, ela é o quê? E no que tem já a lei A, ela é ultrativa. Toda vez que eu aplico uma lei passada para o futuro, ela é ultrativa. Você concorda comigo? Eu estou aplicando uma lei que está morta no futuro. Puta que pariu. Bem-vindos ao direito o quê? Penal. Maneiro, hein? Falou o ingresso hoje. Pega o tomar... só uma questão comigo, só uma. Só uma, aí eu já creio. Você vai lá, acho que é 23 ou 25. Vai na 22. É na página 16, tá? Página 16, no finalzinho da página. Página 16. Finalzinho da página, página 16. Olha só, na questão autoral. Questão 22. Marcos praticou no dia 2/2 de 2026, grifa. 2/2 de 2026. Estelionato, grifa estelionato. Contra Joana, uma senhora de 71 anos de idade. Parou. Olha pra cá. 2/2 de 2026. Ele estava no primeiro, no segundo ou terceiro momento? Segundo. Mas a pessoa tinha quantos anos de idade, gente? 71. A ação penal é pública o quê? Incondicionada. O juiz, o delegado pode agir o quê? O juiz não. O delegado, o MP pode agir o quê? De ofício. Beleza. Segunda hipótese. Juca praticou no dia 22/9 de 2025. Grifa. 22/9 de 2025. O crime de estelionato. Contra quem? O craque, Arrascaeta. Um senhor de 68 anos de idade que não tem capacidade. Olha só. O fato foi em 2025. Primeiro, segundo ou terceiro momento? Segundo momento. 68 anos. 68. Não é 70, 68. Condicionada ou incondicionada? Condicionada. Então, a Arrascaeta tinha 6 meses o quê? Para representar e o Estado não pode agir o quê? De ofício. Terceira hipótese, vamos lá. Maria praticou no dia 5/5 de 2026, grifou, crime de estelionato contra quem? Marta. Uma senhorita de 29 anos que não tem qualquer deficiência ou capacidade. Olha para cá. Maio de 2026. Não foi isso, gente? Foi isso, gente? Sim. Primeiro, segundo ou terceiro momento? Terceiro momento. Com ou incondicionada? Incondicionada. Então você concorda que na primeira e na terceira hipótese, incondicionada. E do Arrasca é o quê? Condicionada. O Estado só pode agir de ofício sozinho na primeira e na terceira hipótese. Concorda comigo? Olha a perguntada aí, ó. Julgue. No caso, é correto afirmar que você, delegado, poderá instaurar inquérito de ofício nos 3 casos ou só em 2 casos? Só em 2 casos. Errado. E para acabar, e agora para acabar mesmo, tá? 2 súmulas a gente acaba o estelionato. Tá bom? 2 súmulas a gente acaba o estelionato. Tá? Olha para cá. Primeira súmula. Súmula 17 do STJ. O que fala essa súmula? Cai em prova, tá? Eu pratiquei um crime de falso documento, falso doc. Para quê? Para obter um empréstimo no banco. Existe ou não existe, gente? Sim ou não? Sim. E falsifiquei um documento. Para obter o quê? O empréstimo. Que crime é esse, gente? Estelionato. Pergunta, e o documento falso? Respondo só pelo documento falso, só pelo estelionato ou por ambos? Tem uma súmula, tá? A súmula 17 do STJ resolve o problema. Quando a falsidade documental esgota a potencialidade lesiva no estelionato, eu só respondo pelo estelionato. Porque isso é o meio para atingir o quê?
Enfim, eu sei que eu quero prova porque esse entendimento é simulado. Eu discordo, tá? Para mim são bens diferentes, momentos consumativos diferentes, mas tem entendimento simulado. Quando eu falsifiquei um documento só para ter o empréstimo, esgotei a potencialidade lesiva daquela falsificação, eu só respondo pelo estelionato. Agora é diferente, falsifiquei documento para obter empréstimo. Estelionato, sim ou não? Sim. E depois estou usando um documento falso. Aí é um momento ou 2 momentos? 2 momentos. Aí é concurso de crimes, porque eu não esgotei a potencialidade lesiva no estelionato. Você entendeu, sim ou não, gente? Tá no teu material, súmula 17. E outra súmula, e agora para acabar mesmo, tá? E vai ter muita aula ainda. Súmula 73 do STJ. O que fala essa súmula 73 do STJ? Gente, olha só. Falsificação de moeda. É crime ou não é crime, gente? Sim ou não, gente? Sim. Falsificação de moeda. Se a falsificação é uma falsificação idônea, o que é isso? É uma falsificação capaz de enganar. É uma falsificação que aquele dia, que a gente não vê mais dinheiro, né? Não tem, cara, tempo que eu não vejo dinheiro vivo. Tempo, né? O cara que vende bala no sinal tá ferrado, porque por lá abre o sinal, tu consegue fazer o PIN, não é? Horrível isso. Acabou com muita profissão. Pô, tu pega aquela cédula, tu acha que é uma cédula o quê? Verdadeira. Então, é uma falsificação o quê? Idônea. Que crime que é? Moeda falsa. 289 do Código Penal. Quem emite moeda no Brasil é a União. Você concorda comigo? Se quem emite moeda é a União, quem é que vai julgar essa porra? A Justiça o quê? Federal. Mas tem falsificação grosseira também. Tem ou não tem? Aí é que entra a súmula 73 do STJ. Quando a falsificação é grosseira, você tem 2 caminhos. Se a falsificação é grosseira e ela é incapaz de enganar, artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Pô, quando antigamente eu era mais novo, tu comprava lá o Fandangos, ou aquele biscoito, e via a notinha, viu ou não? Pequenininha. Pô, ninguém vai enganar com aquilo ali. Crime impossível. Ineficácia absoluta do meio. Agora, pode ser que a falsificação é grosseira, mas enganou alguém. Quando a falsificação é grosseira e é capaz de enganar, qual é o crime, gente? Estelionato. Então, falsificação grosseira capaz de enganar o quê? Estelionato. Falsificação grosseira incapaz de enganar o quê? Crime impossível. E a falsificação que parece verdadeira? É falsificação de moeda. E se for estelionato, a competência da justiça é estadual. Estadual. Tudo bem?